através, claro, do nosso núcleo de apoio, né, através da nossa coordenação, né, enquanto esse grupo de 6 escolas do estado. E assim, foi quando nós fomos apresentados ao projeto, né, a Carolina trouxe a proposta do Ministério, e daí, a partir daí, nós, né, as 6 escolas, sentaram e começamos a conversar como desenvolveríamos isso, cada escola na sua área de abrangência. Qual a sua área de abrangência? Minha área de abrangência é a do Sephora Assis, que ela tem um total de 214 municípios divididos em 4 departamentos regionais de saúde, que são o Departamento Regional de Saúde de Marília, Departamento Regional de Saúde de Bauru, Departamento Regional de Saúde de Araçatuba e Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente. Essa capilarização, ela se deu assim, a estratégia inicial que nós tomamos foi estar divulgando o projeto para os 214 municípios através de ofício, e-mail, né, colocando todo o objetivo do projeto, público-alvo, o que os municípios precisariam para a gente poder estar implantando as turmas, né? E daí junto com esse e-mail, nós encaminhávamos um termo de adesão, né? Então, assim, claro que dos 214 municípios, nós não tivemos a devolutiva de todos. E das devolutivas que tivemos e dos termos, nós tentamos atender na totalidade, mas você sabe que, infelizmente, aqui nós não conseguimos atingir a meta, mas assim, foi um trabalho bastante intenso. Muito do que foi desenvolvido, a nossa escola, ela já desenvolve. Claro que não, assim, tão estruturado quanto foi o projeto Caminhos do Cuidado, e eu digo isso em relação à própria logística mesmo, a questão do pagamento, né, para os tutores, para os apoios. Então, assim, nos nossos cursos, né, pensando nessa questão de logística, nós não tivemos isso. Né, assim, o material para os alunos, esse tipo de coisa. Mas, assim, pedagogicamente falando, assim, eles são estruturados, assim, com esses pressupostos mesmo, com a questão da problematização, né, a gente levar muito em consideração a aprendizagem significativa, né, a experiência do aluno, esse tipo de coisa. Nós não temos, infelizmente, assim, pesquisas, mesmo porque nós estamos finalizando o projeto aqui no estado, mas assim, pelos relatos que nós temos de gestores municipais, dos coordenadores municipais, tanto da atenção básica quanto de saúde mental, assim, eles falam realmente do afeto que esse projeto provocou, né, na equipe. Tanto é que, assim, o nosso público-alvo, agentes comunitários de saúde, auxiliares ou técnicos em enfermagem, então, assim, nós tivemos, assim, muitas ligações de muitos municípios, olha, nós precisamos disso para toda a equipe, isso aqui não pode ficar limitado somente para esses profissionais, nós temos que envolver os enfermeiros, os psicólogos e os demais profissionais da equipe. Então, isso para a gente foi muito interessante, porque é justamente isso, quando a gente trabalha a formação nos nossos outros cursos, né, nos nossos outros currículos, sempre tem isso, quando você trabalha a questão da formação para um determinado público-alvo, a gente quer realmente que haja a mudança em toda a equipe, né, e a gente sabe que há. Então, assim, só o fato desses coordenadores, né, desses gestores falarem assim, ó, nós precisamos de um projeto como Caminhos do Cuidado para os demais profissionais da equipe, então isso para a gente, assim, a gente vê que teve um impacto, um afeto, né, muito significativo nos municípios que nós desenvolvemos. Quando nós fazíamos o contato com o gestor e o gestor nos remetíamos para a atenção básica ou para a saúde mental, aí já começava uma conversa, né, porque a gente sabe da questão não sei se eu posso dizer assim, da questão assim, da fragmentação que ainda existe, e isso a gente sabe que acontece tanto no nível municipal quanto estadual e até mesmo, né, a questão federal ou nacional, né? Então, assim, mas a gente sabe que só o fato da gente estar conversando, temos um curso, né, combate ao crack, álcool e outras drogas, e que a gente envolve diretamente atenção básica e saúde mental, então a gente sabe que houve, e eu estou falando aí de 214 municípios, que mais de 80% são municípios pequenos, e que a gente sabe que houve toda essa mobilização dessas duas áreas técnicas específicas dentro do município. Tivemos, assim, muitas dificuldades, como na execução de qualquer um dos projetos que a gente, tanto os projetos do Ministério, como esse, quanto os outros projetos do nosso próprio Estado, a gente sempre tem algumas dificuldades, mas, assim, a relação com essas diversas equipes, então, assim, foi, assim,
muito tranquila, claro que com dificuldades, mas assim, a questão da logística, assim, nos atendeu assim prontamente. A nossa própria coordenação estadual do projeto, a gente tinha, e os apoios, a gente pôde contar realmente com eles. Claro que agora me fugiu um pouco o nome, mas acho que a Comissão Nacional, apesar de não fazer, perdão, o grupo condutor, apesar de não fazermos parte, mas nós tínhamos o nosso representante legal, que era a nossa coordenadora estadual do projeto, a nossa coordenadora macro-regional, a Lenice, também assim nos apoiando o tempo todo, juntamente com a Carolina, que é a nossa coordenadora estadual. Então assim, a gente conseguiu estabelecer assim um vínculo, né? Nós conseguimos desenvolver assim sem grandes problemas. Tivemos, mas assim a gente conseguiu. Inicialmente, né, assim, nós nos limitamos à questão assim somente de infraestrutura e de logística às escolas, mas com o desenvolvimento do projeto, com as conversas que nós tivemos, tanto com a coordenação estadual quanto com a coordenação macro-regional e até mesmo com a equipe pedagógica, eu acho que aos poucos a gente foi assim minimizando esse tipo de dificuldade. E quando eu digo essa questão da dificuldade, no sentido assim, não participamos do processo pedagógico desenvolvido, da formação dos tutores no primeiro momento, né, na primeira capacitação. E a gente, assim, enquanto escola, né, assim, nós poderíamos ser melhor aproveitados nessa questão da condução pedagógica. E assim, acho que isso não é nenhuma crítica, aliás, é uma crítica, mas é uma crítica construtiva para que num próximo momento que a gente faça parte desde o planejamento, porque a gente pode colaborar muito uma vez que isso acontece lá na nossa região, né, na nossa área de abrangência, né, que é onde a gente realmente conhece esses espaços. Mas assim, isso aí, claro que isso foi no início e aos poucos isso aí foi sendo. Nós começamos a ser inseridos e o que é bastante interessante é que, apesar de não fazermos parte da questão da condução ou da coordenação pedagógica, muitos tutores, né, entravam em contato diretamente com a gente. A referência para eles, além dos orientadores pedagógicos, eram as escolas, né? E em especial aqui eu estou falando da minha escola e dos tutores que fizeram parte da nossa área de abrangência. Que aí tinha a comunidade prática, tinha Isso, eles tinham todas as ferramentas, né, e que eles utilizaram e ainda estão utilizando, só que assim, quando você, que eu acho que você vai estar fazendo a entrevista também com os tutores, então assim, a escola ela pode colaborar muito também, ajudando, né, na superação dessas dificuldades. Pensando aqui para o estado de São Paulo e pensando assim no Sephora Assis, né, que é a escola, né, que eu faço a gestão dela, então assim, talvez inicialmente acho que nós teríamos que já discutir essas questões pedagógicas em conjunto com todas as escolas e a partir daí, claro, que a gente precisa ter uma condução pedagógica de um determinado grupo que participou desde o início, né, de pensar o projeto, mas assim, eu acredito que esse envolvimento com as escolas, logo de início, para a gente conseguir assim, caminhar junto desde o início do projeto. O projeto ele deixa como legado para a escola essa questão assim, por exemplo, a formação em larga escala já é uma premissa ou um pressuposto da nossa escola que nós já trabalhamos outros projetos, né, isso descentralizado. Nós trabalhamos descentralizadamente o estado todo, mas essa questão dessa formação em larga escala, eu acho que isso trouxe, né, para a nossa escola assim, uma reaproximação com os municípios que nós já desenvolvemos alguns cursos. Então, assim, quando eu falo para você que a nossa área de abrangência é de 214 municípios e com o projeto Caminhos do Cuidado, nós nos articulamos com gestores municipais de saúde, com coordenadores de atenção básica e coordenadores da saúde mental de 114 municípios, então, assim, isso aí é um legado que fica para a gente. E, assim, essa aproximação com essas áreas técnicas específicas para a gente também fica, e talvez assim a questão mais rica que fica disso é a gente poder repensar, a gente incrementar a forma que a gente aborda saúde mental dentro dos nossos currículos que nós desenvolvemos para a escola.
na escola. Então, assim, eu acho que isso, eu acho que é o grande legado, né, que você pergunta, a gente, assim, incrementar a proposta de saúde mental e focando realmente o combate ao crack, álcool e outras drogas dentro dos nossos currículos para todos os outros cursos. Eu gostaria, assim, só de falar agora, né, assim, um pouco antes da entrevista, a gente estava lá aguardando e eu peguei o guia de saúde mental e depois, assim, eu fui dando uma olhada, a gente já avaliou, né, esse material desde o início do projeto e, assim, na penúltima folha, né, fala, assim, do vencer e traz muito sobre a questão do triunfo. Então, assim, eu achei muito interessante, eu acho que tem tudo a ver com a questão do projeto Caminhos do Cuidado, que é isso, né, você mobilizar, né, municípios, né, você tentar aproximar mais a questão da atenção básica, da saúde mental, com a questão da formação, então é um grande triunfo. Então eu acho que a palavra de ordem é essa questão do triunfo e que eu acho assim que apesar das dificuldades que tivemos nesses aproximadamente 20 meses que nós trabalhamos esse projeto, eu acho assim que o que fica é essa questão do triunfo, né? Conseguimos fazer assim sucessivas aproximações e conseguimos fortalecer o Sistema Único de Saúde. Nossa, muito obrigada. Tá? Imagina, eu que tenho que agradecer.